a gente vai para a segunda aula de ondulatória, tá? Cara, segunda aula de ondulatória, eu vou começar a falar com vocês agora sobre dimensão de onda. Cara, seguinte. A gente, na nossa vida, tem as nossas dimensões, x, y, z, que é comprimento, largura e altura. As ondas, elas vão ter dimensões de acordo com a propagação delas. Cara, uma onda unidimensional, ela se propaga em apenas uma dimensão. Então eu botei aqui o exemplo de ondas em corda, porque se você tem uma corda e você balança a corda, está balançando, a propagação dela é somente na horizontal, beleza? Então isso considera pra gente uma dimensão. É isso, coisa básica. Bidimensional. Ondas nas superfícies, dois líquidos. Faz o seguinte, pega uma pedra, deixa essa pedra cair num lago, num copo com água. Tu vai ver que ela vai fazer puc, ela vai fazer o barulhinho e depois ela vai se propagar mais ou menos assim, ó. Não é na superfície, ela vai se propagar tanto no eixo X, quanto no eixo Y. Então são duas dimensões. Se são duas, é bidimensional. É isso aí. Cara, e a tridimensional? O que é? A tridimensional é quando se propaga nas três dimensões. Exemplo, ondas luminosas e ondas sonoras. Cara, eu estou falando aqui, beleza? E você está me escutando aqui de casa, mas está passando aqui pelo ar. Se tivesse alguma coisa aqui na minha frente, aqui, ó, por exemplo, na minha mão, se fosse uma onda unidimensional e eu fizesse isso aqui, você não estaria mais me escutando. Mas a onda sonora é tridimensional, ela vai nas três dimensões. Então ela vai como se fosse, ela está aqui acuadinha e ela vai crescendo, se espalhando para todos os lados. Então são três dimensões, altura, largura e comprimento. Já é três dimensões. Unidimensional em corda, uma direção só. Bidimensional em líquidos, você tem o X e o Y. Tridimensional para todas as direções, tá? Quando a gente fala sobre bidimensional e tridimensional, a gente tem que remeter a raio de onda e frente de onda. Uma coisa sempre liga na outra, tá? Cara, eu botei aqui as definições para você. Frente de onda é a fronteira, é a linha, ó, é o pedaço de fora que divide a onda e o lugar que a onda ainda não chegou. Então, cadê aqui, ó? O que divide a onda, aqui é a minha fonte, né? Eu esqueci de botar. Fonte. Então, aqui eu tenho uma frente de onda, outra e outra. Só que a mais externa, aqui, ó. Frente de onda. Essa daqui são as ondas secundárias, terciárias, e assim vai. Frente de onda, delimita a região aonde já teve a onda e ainda que não chegou. E o raio de onda? O raio de onda é uma linha reta da fonte até a linha frente de onda. Só que ela não pode ser uma linha reta qualquer. Ela faz sempre um ângulo de 90 graus com a frente de onda. Então, ó, vou botar aqui. Você sabe que isso daqui é uma coisa esférica e não tem como fazer um ângulo de 90 graus, mas finge que a gente está dando muito zoom. Uma coisa esférica, quando a gente está muito perto dela, ela se parece reta. Por isso que aí existem os segmentos aí do terra plana e tal. A Terra é redonda, tá? Só que como ela é muito grande, pra gente que está aqui dentro dela, parece que é uma linha reta. Só isso. Beleza? Então o raio de onda é esse cara aqui, ó. Show de bola?
suave, não? Tá suave, né? Tá suave, tá suave. Cara, antes de falar sobre essa parte aqui, eu já queria pedir desculpas sobre o meu desenho. Está horroroso, mas é o melhor que eu consegui fazer, tá? Cara, tem um elétron aqui que eu estou chacoalhando ele. Estou chacoalhando esse elétron. E isso gera pra gente ondas eletromagnéticas. Cara, tá feio, feio. Mas espero que você aí de casa consiga entender que o campo elétrico e o campo magnético desses caras aqui, eles são perpendiculares. O que é isso? É um ângulo de 90 graus. Perpendicular. Entre os dois existe um ângulo de 90 graus. Então você consegue entender aqui que esse cara, ele está assim, ó, ele está variando assim, ó, na vertical. Aqui, ó, esse pedaço que eu estou passando o dedo, aqui, ele está na vertical. Espero que você consiga ver isso. E esse cara aqui, que eu vou passar o dedo aqui agora, ó, ele está assim, ó, de ladinho. Por quê? Aqui e aqui faz 90 graus. Então esse pedaço aqui, ó, ele está assim, ó, de ladinho. E esse daqui, esse outro aqui está em pé. Vocês conseguem ver isso? Eu espero que vocês consigam ver. Cara, de longe eu consigo ver, Tá mal desenhado, mas dá pra ver. Show? Foi? Com as ondas eletromagnéticas, a gente tem vários tipos dela, dependendo da frequência. Lembra a frequência que a gente falou na última aula? Então, aqui eu botei uma reta de frequência, tá? E de acordo com a frequência que essa onda tiver, a gente vai dar nomes a ela. Vai ter um intervalo que a gente vai ter isso. Por exemplo, aqui, o mais à esquerda que a gente tem são as ondas de rádio e TV. Rádio e TV. Tá aqui, ó, nesse intervalo para cá, quer dizer o quê? Que a frequência cresce para a direita, não sei se vocês conseguem ver. A frequência cresce para a direita. O cara que está no mais para a esquerda tem uma frequência pequena. E olha o BS, comprimento de onda tem relação inversa com frequência. Quer dizer o quê? Se frequência for pequena, comprimento de onda é grande. Vou escrever aqui, ó. Se frequência é pequena, comprimento de onda ele é grande. Se a frequência é grande, o comprimento de onda ele é pequeno. Foi ou não foi? Então reparem só. Aqui é o lado que eu tenho menor frequência. Logo, eu tenho maior comprimento de onda. Cara, o comprimento de onda de rádio e TV, ela pode chegar a metros, tá? O comprimento de onda pode chegar a metros. Aí, depois disso, de rádio e TV, a gente tem as micro-ondas. E é justamente também aquele aparelho que tem na sua casa, aí, provavelmente tem na sua casa, micro-ondas. São ondas que... o desenho não está aqui, que pena. Lembra lá que o comprimento de onda? Vou fazer. Ó, isso daqui, ó, é um comprimento de onda grande. Distância entre 3 nós. A micro-ondas tem uma distância menor. Então ela é assim, ó. Então, tá vendo? 3 nós. Então, se você reparar, essa distância aqui é maior do que essa, entre 3 nós. Conseguiram entender mais ou menos esse rabisco horroroso que eu fiz? Deixa eu apagar porque tá feio, mas acho que vocês entenderam. Então, o comprimento de onda é menor, quer dizer que ela é mais juntinha. A de rádio ela faz assim, ó. Aí vai embora. A do micro-ondas é mais juntinha, ela faz assim, ó. E vai embora assim, ó. A de rádio e TV, aí ela vai, ó. E vai embora assim, ó. Grandão, pode chegar a metros. Tá? Depois disso, depois do micro-ondas, a gente tem aquele cara que você usa para controlar a sua televisão, que é o infravermelho. Deixa eu apagar aqui.
ele é o infravermelho. Certo? Aquele que você usa para mexer no controle lá para você mudar a sua televisão, é tudo infravermelho. Já é? Depois disso, a gente tem o visível. É o que a gente enxerga, é a faixa que a gente enxerga, é a frequência que a gente enxerga, tá? Aí no visível, a gente vai enxergar essas cores aqui, que é um macetinho para você gravar as cores que a gente enxerga, tá? Depois do visível, ele tem alguma coisa. Olha só, presta atenção. Por que é o infravermelho? Porque infra a gente tem ideia que é menor, né? E esse cara aqui, já dando spoiler, ele é o vermelho. Ele está bem aqui, ó. Ele está bem aqui, o vermelho, na faixa do visível. O vermelho está bem aqui. Então, o que é antes é o infravermelho. Esse último é o violeta. O violeta ele está bem aqui no final, O violeta está no final. Então, depois vem alguma coisa que é maior, que é ultra, que é o ultravioleta. Ultravioleta, que é maior que o violeta. Entendeu a ideia? Depois do ultravioleta, a gente tem o raio-x. É o que você faz no seu exame. E depois do raio-x, você tem um raio gama, tá? Existe também raios alfa e beta, só que eles não são ondas, tá? Eles são partículas que acontecem lá do decaimento, quando você tem um decaimento de urânio, aí libera partículas e essas partículas em formato de raio, tá? Cara, essas ondas aqui, ela tem uma frequência muito baixa. Essas ondas aqui, ela tem uma frequência muito alta, tá? Então, aqui eu falei questão de metros. Cara, esse cara aqui é questão de 10 a menos 24 metros a ordem de grandeza dele. O comprimento de onda é muito pequeno, ele vai variando muito pouco mesmo, tá? Estava falando do visível, faltou falar esse pedaço aqui. O visível que a gente enxerga são as cores do arco-íris, tá? Eu falei, dei spoiler para vocês, que o vermelho está aqui nesse pedaço, né? Ele é o menor em questão de frequência. Vermelho. Eu falei que o violeta é o último. Violeta. É o que tem maior frequência dentre eles, tá? E o que tem aqui no meio? O que tem aqui no meio? Cara, tu grava o seguinte, tu grava assim, ó, tu grava vá, ver, vá, só que tem que ser dois, vá, ver. Por quê? Porque vermelho, alaranjado, amarelo, amarelo, você tem o verde, o azul, o anil e o violeta. Então, ó, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. São as 7 cores do arco-íris. Como que tu grava? VA, VA, V. VA, VA, V. Então foi. Ou tu pode gravar o seguinte, são 3 Vs e entre eles 2 As. Tu bota um V, 2AV, 2AV. É isso. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, tá? Como o vermelho tem a menor frequência e frequência em inverso ao comprimento de onda, o vermelho tem menor frequência, setinha para baixo, quer dizer menor. O comprimento de onda dele vai ser maior, e o comprimento de onda do vermelho é na casa dos 700 nanômetros, tá? Você pode falar nanômetro ou nanômetro, isso daí você pode falar do jeito que quiser.
mas existe uma regra lá no SI, que é um livro, que você não pode mudar a pronúncia da unidade de medida, que no caso é metro, é metro, é metro. Então, o nano, ele não pode mudar o metro, você tem que falar metro. Então, é nanômetro, é milímetro, não é milímetro, não é. Em questão do SI, no livro que está lá, tá? No livro, é um SI, é um livro grosso, com todas essas normas. Lá diz que você não pode mudar o nome da unidade de medida de comprimento, que é metro. Então, é errado a gente falar milímetro. O certo, de acordo com o livro, é milímetro. Olha só que feio, né? Milímetro, centímetro, metro, quilômetro. Feio, né? Mas é o que está lá no livro, tá? Então aqui, ó, é 700 nanômetros. É isso. E o violeta? O violeta, ele está nesse pedaço. Então, de acordo no visível, ele tem maior frequência. Essa seta ficou feia. Ele tem maior frequência. Se ele tem maior frequência, ele tem menor lambda, menor comprimento de onda. E o comprimento de onda do violeta é na casa dos 400 nanômetros. Tá? Por que eu falo na casa dos 700 e na casa dos 400? Cara, eu falo na casa porque esse valor varia muito. Cara, você pode olhar, pesquisar aí no Google Imagens, tudo, bota lá espectro do visível, que é essa matéria, espectro do visível. Tu vai ver o valor do vermelho, geralmente eles botam assim, entre 640 e 700 e pouco. E aqui é entre 300 e alguma coisa e 400 e pouco. E tem alguns livros que já botam assim, bota aí na casa dos 700 e na casa dos 400, que é um valor aproximado, porque a gente sabe que existem vários tons de vermelho, não é isso? E cada tom, quando a gente consegue diferenciar, é porque ele tem uma frequência diferente. Já é? Aguenta aí, que eu vou fazer o próximo quadro, já é? Vou fazer o próximo quadro. Fica aí, não sai não, já volto. 3, de novo, 2, 1, foi!